Boa noite, gente. Dando sequência às nossas apresentações de Nossa Senhora, eu hoje vou falar sobre Nossa Senhora de Simbres. Eu vou tentar falar ao invés de ler. Essa aparição de Nossa Senhora foi aqui no Brasil, em Simbres, no Pernambuco. Ela apareceu em 1936 para duas meninas. Elas estavam colhendo mamonas e era uma época que o bando do Lampião estava atacando e elas com muito medo, uma comentou com a outra, né? O que a gente faria se o Lampião aparecesse aqui? E a uma delas respondeu, a Nossa Senhora protegeria a gente. E nessa hora elas olham para uma serra que tinha lá e avistam uma imagem de uma senhora muito bonita com uma criança no colo. E aí elas voltam assustadas, contam aquilo para os pais, contam para todo mundo, ninguém acredita, né? Mas elas muito aflitas, o pai resolve ir com elas até o lugar para acalmar elas. Quando chega lá, elas veem a senhora de novo, mas o pai não vê, e o pai acha que ela está tendo alucinação, pede para elas perguntarem quem é ela. E aí elas perguntam, quem é a senhora? E ela responde, eu sou a Graça. E aí elas perguntam, o que a senhora quer aqui? E ela responde, minhas filhas, vim para avisar que tempos calamitosos virão para o Brasil. Dizei a todo o povo que se aproximam 3 grandes castigos, se não for feita muita penitência e oração. E aí o povo começou a exigir um sinal para saber se aquilo era verdade. E a Nossa Senhora falou, eu vou dar esse sinal. E começou a brotar uma água de uma rocha no meio daquelas montanhas lá. E as meninas perguntaram, para que essa água? Aí ela falou, para curar doenças. E elas perguntaram, de qualquer um? Ela falou, não, só daqueles que têm fé. E aí a igreja começou a investigar, o pessoal começou a apertar elas, tentando fazer elas entrarem em contradição e desmentir, falar que não tinham visto. Mas elas não desmentiam, não entravam em contradição. E as duas meninas uma delas era analfabeta, a mais velha era analfabeta, e a mais nova era semi-alfabetizada. E aí um padre alemão escreveu umas perguntas e falou para elas, vai lá e pergunta para a senhora o que é isso aqui. E elas perguntaram, quem pode mais que Deus? E ela respondeu, ninguém. Quantas pessoas há em Deus? E ela respondeu, 3. Quem são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nome de Deus, dizei quem sois e o que quereis. E ela responde, eu sou a Mãe da Graça, e venho avisar ao povo que se aproximam 3 grandes castigos. Quereis falar com um padre? E ela responde que sim. E as meninas perguntam quem, ela fala que o padre que mandou as perguntas. O padre vai lá com as meninas e chega lá, ele pergunta para as meninas, a senhora pode me ver? E ela responde que sim. Aí ele fala para as meninas perguntarem se ele pode fazer umas perguntas em outra língua. Ela fala que pode. Ele faz cerca de 90 perguntas em alemão e latim. E as meninas eram praticamente analfabetas. E ele fazia as perguntas em alemão, Nossa Senhora respondia em português e as meninas respondiam para ele. E ele não teve como não acreditar, porque as meninas não entendiam alemão, não entendiam latim. E tudo que ele perguntou foi respondido. Entre as muitas perguntas que ele fez, né, ele pergunta para as meninas como que ela é. Aí as meninas descrevem ela, falam que ela se parece muito com a santa que tem na catedral da cidade delas. E que ela veste um vestido creme, e que ele está amarrado pela cintura com uma faixa da mesma cor do vestido. E que ela tem um manto pela cabeça que vem até para baixo do joelho, azul celeste. E que ela e o menino têm uma coroa na cabeça. E aí ele pergunta em que braço que o menino está. As meninas não sabem nem o que é direita, nem o que é esquerda. Elas viram o corpo para ficar na mesma posição e falam, está nesse, indicando o braço esquerdo. E aí perguntam como que o menino está. Elas falam que ele está com a mãozinha estendida. E ele pergunta, e a outra? Fala, está enlaçada no pescoço da mãe. E aí ele começa a fazer um monte de perguntas para elas.
ela jorra um sangue das mãos, de uma das mãos. E ele pergunta que sangue que é aquele. E ela responde que é o sangue que vai ser jorrado no Brasil. Ele pergunta se o comunismo vai penetrar o Brasil. Ele responde que sim. Ela responde que sim. Ele pergunta se os padres e os bispos vão sofrer. Ela responde que sim. Ele pergunta se vai ser como na Espanha. Ela responde que quase igual. Ele pergunta quais as devoções que devem ser feitas para afastar esses males. E ela responde, devoções ao Sagrado Coração de Jesus e a mim. E ele pergunta, não basta só uma? Ela responde, não. E ele pergunta se ela quer que pregue sobre o assunto. Ela fala que sim. Ele pergunta se essa aparição é igual a de La Salette. Ela fala que é. E ele pergunta várias outras coisas e ela vai respondendo. Essas aparições, elas acontecem de 6 de agosto de 1936 a 11 de fevereiro de 1937. São, ao todo, 39 aparições. Essas meninas são analisadas por médico para saber se elas não eram doentes ou alguma coisa assim, nada foi constatado. A mais nova virou freira, ela morreu em 2013 e ela está em processo de beatificação. A mais velha queria ser freira, mas ela era negra e muito pobre. E naquela época não aceitavam negras no convento, então ela não conseguiu entrar. Ela passou a vida dela toda vestida como uma freira e servindo as pessoas como uma freira, mas de fato ela nunca pôde ser. E é curioso, né? Porque Nossa Senhora sempre aparece para as pessoas mais simples, para as mais escondidas, longe dos olhos de todo mundo e sempre querendo dizer as mesmas coisas, né? Essa oração que eu trouxe aí é uma oração que é feita em Simbres no final de uma novena que eles fazem lá. E aí no finalzinho dela ela é como se fosse a novena. Vamos rezar ela. Oração a Nossa Senhora das Graças de Simbres. Ó Imaculada, ó Mãe Imaculada, fazei que a cruz de vossa medalha brilhe sempre diante de meus olhos, suavize as penas da vida presente e me conduza à vida eterna. Muito obrigado por rezar conosco esta novena e ajudar a divulgá-la. Por favor, continue a rezar pelas intenções da Fundação Nossa Senhora das Graças em Simbres. Deus lhe pague. Amém.